Bom dia, turma. Uma excelente manhã para todos nós. Nessa manhã eu senti a necessidade de a gente falar um pouco da Grécia Antiga. O que foi a filosofia na Grécia Antiga? Na Grécia Antiga, a filosofia se iniciou quando ocorreu o rompimento com a mitologia grega. Isso mesmo, rompimento com a mitologia grega. Então, assim, a partir do momento que se compreendeu que os mitos eram mentiras, eram falácias, então aí o homem começou a entender que teria que observar a natureza, que teria que observar as coisas do dia a dia e que ali teriam respostas. E aí então se inicia a filosofia. E quando a filosofia se inicia, ela traz a bagagem da política, ela traz a bagagem do direito, ela vai trazer a bagagem para a gente do pensamento, aonde o homem começa a evoluir. E ela traz a democracia. Muitos acreditam que a democracia é algo atual, não. A democracia ela aconteceu lá na Grécia Antiga. E aí então ela vai trazer a moeda para gente, vai trazer a escrita. Antes da filosofia não existia moeda, não existia escrita. As trocas elas eram feitas. Eu compro essa borracha e você me dá essa caneta. Ou você me dá o seu celular e eu te entrego a borracha. Então elas eram feitas dessa forma. E aí o homem, quando acontece a passagem do mito para a filosofia, o homem passou por um problema muito grande lá na Grécia Antiga, onde ele teve que atravessar o mar. E aí, na mitologia grega, todas aquelas informações que se eu atravessasse o mar, o deus do fundo do mar, Poseidon, ele ia me agarrar, eu ia ficar lá no fundo do mar, foi por água abaixo. Isso mesmo, foi por água abaixo. E aí, então, eles conheceram outras civilizações. E nessas outras civilizações, aí lá eles compreenderam as 4 estações do ano, que foi os calendários. Aí, então, eles entenderam que existia uma moeda de troca, eles entenderam que existia uma escrita. E aí, muitas informações na mitologia que era para assustar o homem. A mitologia grega nada mais era para assustar. Para eu me manter no poder, eu preciso assustar. E através dos mitos eu consegui assustar para me manter no poder. E aí então, quando a filosofia vem a democracia e é criado as cidades, que a gente chama de polis, que está aí na sua pet. Muitos livros vai estar escrito cidades-estados, mas não existe cidades-estados não. Cidades-estados foi criado agora na modernidade, porque os estados é algo moderno. Então, polis são as cidades. E aí, então, com tudo isso, a Grécia antiga, ela entrega para a humanidade, antes de Cristo, 2000 anos na frente. Mas por que que a Grécia antiga, ela entrega para a humanidade 2000 anos na frente? Porque naquela época, as pessoas intelectuais, elas tinham que ter muito dinheiro, muitos escravos e muitas terras. E elas também, elas tinham que ter a nacionalidade de Atenas. Se elas nascessem em outro local, elas não eram consideradas cidadãos. Isso mesmo. E aí então, elas poderiam se dedicar totalmente aos estudos. Então, eles eram intelectuais que eles estudavam 24 horas por dia, porque eles tinham escravos para fazer a parte braçal. E quem fazia a parte braçal naquela época era algo repudiante, não é igual nos dias de hoje, que quem faz a parte braçal ganha até muito mais do que o intelectual. Os papéis foram invertidos. Porque naquela época era algo repugnante e eram só os escravos que faziam e não tinham moeda de troca. Hoje já existe uma moeda de troca e hoje o trabalho braçal ele é muito mais considerável do que o trabalho intelectual em formas financeiras. E aí então
Eles fizeram vários estudos, tinham vários filósofos, vários médicos, inclusive eles faziam estudos onde eles misturavam a saliva com a cera de ouvido para ver qual antídoto que seria necessário para aquela época. É igual na passagem da Bíblia onde Jesus Cristo transforma o barro com cuspe, a gente acha que aquilo ali é algo muito estranho, mas não, isso daí já acontecia naquela civilização daquela época, porque a saliva, para eles, era um antídoto. Então, eu transformar o barro com a saliva, ali eu estou fazendo um antídoto, que era feito naquela época. Então, eles faziam vários tipos de experiência e sempre usando a saliva. Os gregos, eles evoluíram de uma tal forma por conta dos estudos, que hoje tudo que você tem aí na sua casa, você deve agradecer a eles, porque o avanço foi de 2000 anos na frente. E a civilização grega daquela época, as mulheres, elas serviam para procriar, para ter filhos. Então elas faziam até faculdade de educação física naquela época para elas terem elasticidade na hora de ganhar criança. Então, na hora de ganhar criança, como elas faziam faculdade de educação física, elas tinham mais elasticidade. E naquela época, o Estado queria que nascessem filhos homens, porque eles tinham um grande exército, esse exército era um exército muito forte. E naquela época também o que era o forte ali era o homossexualismo, mas o homossexualismo entre dois homens. O homossexualismo entre uma mulher e um homem, quer dizer, o homossexualismo entre duas mulheres era algo repudiante. Então, o que eles aceitavam era o homossexualismo entre dois homens. A mulher com mulher era repudiante para eles. Naquela época, a mulher era totalmente repudiante para eles, porque nós mulheres lá na Grécia Antiga, se fôssemos da Grécia Antiga, imagine você lá na Grécia Antiga, você não tinha valor nenhum, porque você não era considerada cidadã, você era considerada como um escravo, e um escravo para eles era pessoas que não tinham inteligência, então as mulheres não tinham inteligência naquela época. Eles acreditavam que as mulheres só serviam para procriar e era um ser sem inteligência. Então, quando a gente fala de mulher que foi muito massacrada, a gente vai lá para a linha do tempo, lá na Grécia Antiga, as mulheres elas eram consideradas seres sem inteligência e só serviam para procriar. E lá na Grécia Antiga só existia amor entre dois homens. Entre um homem e uma mulher não existia. Então imagina só, essas mulheres elas se casavam, elas só serviam para procriar. Vamos imaginar como que era a situação dela num relacionamento com um homem. Deveria ser algo muito triste. E aí eles também repudiavam o homossexualismo entre duas mulheres. Então era algo muito triste mesmo, porque elas não podiam ter um relacionamento sadio com um homem, mas também não podia ter um relacionamento sadio com uma mulher, porque era arriscado ser apedrejada. Então era algo muito triste lá na Grécia Antiga. Então a gente tem que começar a analisar que a mulher, ela antes de Cristo, ela já era massacrada lá pelos gregos. E aí então essa civilização, ela foi crescendo de uma tal forma que eles ganhavam todas as guerras. Eles eram guerreiros muito fortes. Inclusive existia uma tropa que ela chamava Tropa Cor-de-Rosa Choque. E essa tropa Cor-de-Rosa Choque, eles levavam seus amantes para a guerra. Os seus amantes homens, porque lembra que a gente falou da homossexualidade lá na Grécia Antiga, que era algo muito forte. E eles eram considerados os mais machões dos machões. Isso mesmo, eles eram considerados os mais machões dos machões. Então, quando você vai olhando toda essa organização da Grécia, ela partiu por conta dos estudos, por conta dos guerreiros, porque a educação física naquela época era algo muito forte. Eles preparavam esses guerreiros para a guerra
E esses guerreiros, eles não perdiam as guerras. Vocês percebam também que as mulheres, até para procriar, eles preparavam elas, porque a educação física era algo muito forte naquela época. E os escravos daquela época, eles se tornavam pedagogos. Isso mesmo, eles se tornavam pedagogos, porque até os 5 anos de idade, eles acompanhavam os filhos dos seus senhores nas escolas. E então, eles estudavam para poder acompanhar e para poder ensinar os filhos dos seus senhores na escola até os 5 anos. A civilização grega, se a gente for analisar ela antes de Cristo, ela foi uma das civilizações mais fortes que existiu, tanto que quando ela foi tomada pelos romanos, os romanos levaram toda a cultura dela, porque ela tinha uma cultura muito forte. A cultura dela era algo assim fantástico. E aí os romanos levam toda essa cultura, eles só não levaram o homossexualismo, porque os romanos não aceitavam o homossexualismo naquela época. Mas era uma cultura muito forte, uma cultura aonde quando eles perdem a guerra e aí eles se tornam, né, escravos de guerra dos romanos, que aí eles têm que ir para Roma, é o exílio deles por eles terem perdido a guerra. Então toda essa cultura fortemente ela é levada para lá. Inclusive o carnaval, que a gente acha que ele é de origem portuguesa, o carnaval ele é de origem grega e no Egito eles usavam muito o carnaval. Num outro episódio a gente vai falar um pouquinho, mas eu quero que vocês entendam que a civilização grega ela nos presenteou. Tudo que acontece nos dias de hoje foi presenteado pela civilização grega. E a democracia, quer dizer, naquela época a democracia, ela era participativa e hoje ela é representativa, mas ela era participativa naquela época, só que a gente lembra que só quem podia participar da democracia só eram os cidadãos. E os cidadãos naquela época eram considerados pessoas que tinham muito dinheiro, muitos escravos, e elas eram nascidas em Atenas. Se elas não fossem nascidas em Atenas, elas não podiam. E aí então, na realidade, se a gente for analisar, na época, a elite estava ali presente. Então, só quem dominava era a elite. E hoje, essa democracia nossa, que ela é representativa, se a gente for analisar, só mudou os nomes, mas ela continua do mesmo jeito. Porque hoje, aqui no Brasil, a nossa democracia, que ela é representativa, que a gente tem os representantes lá no legislativo, esses representantes no legislativo, se a gente for ver, eles perpetuam lá, porque vai passando de família para família e eles continuam lá no poder. E aí, para você ganhar as eleições, existe muitas dificuldades e muitas barreiras, porque você precisa ter muito dinheiro para você ganhar essas eleições. E aí, se você não tem, então você pode ter boas ideias, mas você não vai estar lá no poder. E aí, por conta disso, se perpetua lá representantes aonde eles buscam os seus próprios interesses. E aí, então, se vocês analisarem uma democracia que era representativa com uma participativa, só mudou o nome. Porque quem está lá hoje no poder, ele está ali não em favor do povo, mas em favor dele mesmo. Ele vai fazer leis que vai favorecer ele e que vai favorecer os seus amigos de interesse. Comecem a observar isso e depois vocês me contam no próximo episódio. E escreve aí pra gente no YouTube as dúvidas que vocês têm. Muito obrigado. Uma excelente manhã para vocês. Eu sou a professora de vocês, a Viviane, de filosofia do 2º ano do ensino médio do Tancredo.